Som. Beleza. Todo mundo está ouvindo? Em casa também? Joinha. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 15, a partir do verso 11. Vamos ler até o 32. Vou usar a versão NVI, se puder acompanhar. Parábola do filho perdido, ou do filho pródigo. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão. Correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho que estava morto voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música. A música é dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Senhor, quero pedir a Ti que, através do Teu Espírito, o Senhor possa falar aos nossos corações. Falar aquilo que o Senhor tem para falar. Deus, encontre em nós coração aberto, contrito, para receber a Tua palavra nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Essa é uma parábola muito conhecida, né? Se não a mais conhecida, talvez. A parábola do filho pródigo. E eu lendo um livro que chama Deus Pródigo, é uma indicação, se vocês puderem ler, é um livro bem curto, tem 88 páginas, livro do Tim Keller. É um livro muito bom. E se vocês quiserem se aprofundar bastante no conhecimento dessa parábola, é um livro muito interessante, muito bom. Tá? Chama Deus Pródigo, do Tim Keller. Então eu, na verdade, tive que mudar, né? Eu ia pregar sobre outra coisa, e eu resolvi mudar e
essa parábola tem falado muito comigo. As parábolas, geralmente, as que são mais difíceis, como essa, de interpretação, elas são profundas, né? E mexem não só com o nosso próprio ser, mas mexem com toda uma mudança de cultura, né? Porque Jesus aqui, ele estava anunciando o reino de Deus. Ele estava trazendo o reino de Deus. Então ele quebra muitos paradigmas, e não só naquela época de Jesus, mas continua quebrando hoje, nos nossos dias. Eu gostaria de falar sobre essa parábola, né? Lucas 15 começa falando que Jesus, né, Jesus ele estava ali pregando e conversando e falando, né, como sempre, ensinando, e muitos publicanos e pecadores seguiam Jesus e paravam para ouvir Jesus. E começava a se juntar ali os pecadores, os publicanos. Porém, os fariseus e mestres da lei, né, eles estavam criticando Jesus. Falaram assim, mas esse homem, né, recebe pecadores e come com eles? Que para aquela época era um absurdo, né? Como assim? O cara está comendo com pecadores? E aí Jesus, ele logo no começo, ele começa respondendo a esses fariseus e esses mestres da lei. E ele começa com qual parábola? Com a da ovelha perdida, que todos nós conhecemos, né? Um pastor tinha 100 ovelhas, uma delas se perdeu, e ele foi atrás da ovelha e não parou até encontrá-la. Quando ele encontrou, ele chamou todo o pessoal ali para o quê? Fez uma festa, uma celebração para comemorar a volta, né? E que ele tinha achado a ovelha perdida, a que estava faltando. E aí a parábola acaba por aí. Logo depois, Jesus ele fala outra parábola, que é qual? A da moeda perdida. Então a mulher tinha uma moeda, né? Várias moedas, e ela perdeu uma, né? Dentro de casa. Então ela faz uma faxina geral até encontrar. Ela não desiste até encontrar essa moeda. E quando ela encontra, mesma coisa, chama toda a vizinhança, as amigas, para quê? Para celebrar a moeda que ela tinha encontrado. Né? Então, de novo, termina com uma celebração e com o achado da moeda. E aí ele entra nessa terceira parábola, que é para fechar essas três parábolas. Da ovelha perdida, da moeda perdida e agora terminando com a do filho perdido. E eu gostaria de analisar essa, porque é nessa parábola que nós encontramos algumas diferenças entre as outras duas. E é o fechamento, é a conclusão que Jesus faz em resposta a essas pessoas que estavam criticando Jesus. E eu gostaria de falar que o próprio título diz, parábola do filho perdido, ou parábola do filho pródigo. O que dá a entender? Né? Claro que tem uma certa sequência com os outros títulos. Da ovelha perdida, da moeda perdida, do filho perdido. Né? Mas aqui dá a impressão que o foco sempre fica no filho pródigo. Sempre fica naquele filho que pediu a herança, foi embora e ficou perdido, e depois volta para casa. Mas, na verdade, eu gostaria de chamar, assim como Tim Keller fala no livro, de a parábola dos dois filhos perdidos. Esse acho que seria o melhor título para essa parábola. Não a parábola do filho perdido. Não era um só, mas sim dos dois filhos perdidos. Tá? Então vamos pensar um pouco nessa parábola, verso 11 e 12. Então Jesus ele começa ali a história dizendo que um homem tinha dois filhos. Ele começa a história logo de cara, um homem tinha dois filhos. Tá? E o mais novo, ele chega no pai e fala assim, eu quero a minha parte da herança. Naquela cultura, o que significava o filho mais novo pedir a parte da herança para o pai? Primeiro que é uma tremenda, uma enorme desonra para o pai. Tá? Uma desonra enorme. Primeira coisa. Por quê? Né? Na verdade, isso é até hoje uma desonra, né? Já pensou o teu filho, né? Quem é pai, chegar e falar assim, ó, dá a parte da minha herança. Assim. Inconscientemente ele está dizendo, você está morto para mim. Porque você só dá a herança quando você morre. Naquela época, então, pior ainda. Multiplica isso por 1000 vezes. Ele chega ali para o líder da comunidade, para o patriarca, para o pai dele. E é o filho mais novo ainda por cima. E pede a herança. Né? O que isso quer dizer? Né?
quem tinha maior direito sobre a herança era o filho mais velho. O filho mais velho ganhava sempre o dobro. Assim como na cultura japonesa, né? Por exemplo, na família acho que da minha mãe, foi assim. Então, o filho mais velho ganha o dobro dos outros irmãos. Então, o que quer dizer? O filho mais novo aqui, ele está pedindo 1/3 da parte. Aqui não fala se tinha mais irmãos ou não, mas ele está pedindo, se tinha só os dois, 1/3 de toda a parte total, correto? E o que fala? Que o pai deu os bens para os 2 filhos. Então ele pegou todo o bem dele e deu. Tó, é de vocês agora, porque o filho mais novo pediu. E aí o filho mais novo, o que diz? Logo ele transforma as propriedades, porque geralmente eram em propriedades, terras, em bens, né? Em dinheiro. Ele transforma em dinheiro. Ele vendeu tudo e rapidamente ele pegou o dinheiro e foi para um lugar distante. Para quê? Para gastar. Para esbanjar tudo que ele tinha, né? E ele foi exatamente isso que ele fez. Então ele gastou, não soube administrar, gastou com seus próprios prazeres, né? Nem procurou trabalho. E aí o esperado, lá no verso 14, 15, 16, o esperado acontece. O que aconteceu? O dinheiro acabou. Claro, né? Uma hora o dinheiro acaba. Você não está trabalhando, você não está fazendo o dinheiro render, o dinheiro vai acabar. E aí o dinheiro acabou, só que junto, no mesmo ali, naquele momento, aconteceu uma crise naquela região e o pessoal começou a passar fome, necessidade. E agora, o que ele iria fazer? Sem trabalho, sem dinheiro. E aí ele foi procurar emprego, né? E ele achou um emprego com um dos cidadãos lá da região, que o mandou para o campo, né? Então você imagina chegar para um judeu e falar assim: não, você quer um trabalho? Não, quero um trabalho, estou desesperado, preciso comer. Então você vai cuidar de porcos. Para um judeu. Judeu não come porco. Para eles, o porco é um animal considerado imundo, impuro. E ali o filho mais novo se encontra naquela situação cuidando de porcos. E é muito legal, porque Jesus ele ainda enfatiza mais um ponto. Ele desejava comer a comida dos porcos, e nem o porco ele comia. Né? Então você se coloca no lugar daquele filho, naquela situação, fala: cara, o que eu estou fazendo? Eu estou com vontade de comer a comida dos porcos, sendo que nem o porco eu como. Literalmente ele estava na lama, literalmente ele estava imundo lá, numa situação deplorável. E aí avançando, né, no verso 17, 18, 19, ele cai em si. Né? E a Bíblia diz que ele estava morrendo de fome. Aí ele lembra: nossa, os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. E aí bate aquele arrependimento, bate aquela saudade de casa, bate aquele desespero, né? E aí ele bola um plano. Vou criar um plano aqui na minha cabeça, né? E eu vou executar esse plano. Eu vou voltar pelo caminho até a casa do meu pai. Eu vou pedir perdão. Eu vou falar que eu não sou digno mais de ser chamado seu filho, né? E que pelo menos ele possa me tratar como um empregado. E para a cultura, a desonra que ele tinha feito ali era justamente a tentativa, entre aspas, de pagar a dívida que ele fez. Sabe? De repor o que ele tinha, restituir aquilo que ele tinha, né? Quem sabe trabalhando como empregado ali eu posso, pelo menos, ter alguma coisa para comer. E aí, em seguida, ele se levanta e volta para a casa do pai. E aí a cena, uma das cenas mais lindas que a gente encontra nas narrativas, em parábola, acontece. O pai o avistou de longe. Imagina a cena, ele vindo lá de longe, né? Todo sujo, todo daquele jeito. E de longe o pai olha e reconhece o filho. E ele se levanta e ele corre em direção ao filho. Ele corre, ele abraça, ele beija. E então o filho começa a executar o plano dele
que ele ficou pensando, né? Imagina durante todo o caminho, não, eu vou chegar, eu vou falar isso, cada palavra da minha boca. E aí ele começou, pai, me perdoe, eu não sei que eu não sou digno mais de ser chamado. O pai dele já interrompeu logo e falou assim, nem precisa terminar. Chamou os empregados e falou, ó, vistam ele com a melhor roupa. A melhor roupa é de quem? Dele mesmo. Vistam ele com a melhor roupa, coloca um anel em seu dedo, pega as sandálias. Coloca as sandálias nele. E quando ele fez isso, ele colocou as sandálias no pé do filho. Ele não estava dizendo mais assim, tá bom, te aceito como empregado. Até porque ele nem acabou de falar o plano dele, né? Mas ele está falando assim, você não é escravo. Você é meu filho. Eu estou colocando, porque o símbolo, né? O que diferenciava naquela cultura escravo de livre era justamente as sandálias. Além disso, a melhor roupa e além disso, o anel que selava isso, quem ele era. Ele restituiu o filho de volta para a família, para a comunidade. E essa cena é linda, maravilhosa, quebra muitos paradigmas. Para a cultura da época de Jesus, é claro, mas para a nossa também. O pai se levantar e correr, levantar a sua roupa, correr, também já era uma cena que por si só escandalizava o pessoal. Imagina isso, imagina essa cena. Mas ele faz isso e ele nem pensa. Ele não está pensando, meu filho que me desonrou, vou me desonrar de novo aqui, ele que vem até mim. Nada disso, ele que se levanta e corre, abraça, beija o filho que o deu como morto, que o desonrou. E hoje, isso é uma cena muito difícil de imaginar. Também, continua sendo. Não é comum a gente ver uma cena dessa. Um filho que desonra o pai, que o dá como morto, volta para casa e o pai fazer toda essa ação diante do filho. Não é muito normal isso. Mas aqui Jesus ele está trazendo para nós um ensinamento muito poderoso. Como eu falei, é um ensinamento sobre o reino de Deus. É um ensinamento sobre a graça. E no verso 25, então, continua a parte que não tem nas outras duas parábolas. Nem na da ovelha e nem da moeda perdida. Porque as duas acabam na festa, certo? Porque aqui que acontece? Jesus ele faz isso, e o pai, além de ter feito toda essa cena linda que nós vemos, ele manda matar o novilho, o melhor novilho, que era só para ocasiões super especiais, que é o novilho de engorda, e ele dá uma festa porque o filho dele estava vivo. E poderia parar por aí, porque as duas outras parábolas parou por aí, né? A moeda foi achada, deu festa. A ovelha foi achada, deu festa. Mas não, ele continua. E aí vem o ensinamento, porque essa é o que conclui as outras duas, né? É a conclusão, é o fechamento. Então, a partir do verso 25, ele começa a segunda parte, que é a parte do irmão mais velho. O que chama atenção nessa parte é justamente a atitude do irmão mais velho. Jesus ele poderia ter parado, mas ele continua porque ele tinha algo muito importante para ensinar. E aí o irmão estava no campo, provavelmente trabalhando, ouve música, dança. Aí ele pergunta para o empregado, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O empregado já fala, é porque o seu irmão mais novo, que estava perdido, ele voltou são e salvo. Então seu pai está dando uma festa, né? Matou um novilho gordo para celebrar a volta dele. E qual foi a atitude do filho mais velho? O que a palavra diz? Ele imediatamente se irou. Ira veio no coração dele, sabe? Encheu-se de ira e não quis entrar. E sabe de uma coisa? Está aí outra atitude rebelde, está aí outra atitude de desonra. O pai dele estava dando, se não a maior festa que ele já deu na vida, porque o irmão voltou. Ele se recusa, ele pisa no chão e fala assim, eu não vou entrar, cheio de ira. Eu não vou entrar. Não quis entrar. E aí, novamente, o seu pai
novamente com compaixão, sai novamente com atitude humilde, com atitude de servo, não ligando para a desonra, e chega no filho mais velho e insiste para ele: vamos entrar, filho, vamos celebrar. Mas a gente sabe que o irmão mais velho, ele responde o pai. Ele fala, imagina, olha. A Bíblia diz que ele fala assim, né? Olha, né? Eu sempre trabalhei como escravo para você. Nunca desobedeci uma ordem sua. E nunca me deu nem um cabrito para eu celebrar com os meus amigos. Pensa nessa atitude. Que desonra. E com toda essa arrogância, com todo o orgulho, traz o que estava em seu coração. Aqui a gente percebe claramente o que estava no coração do filho mais velho. E a gente percebe o quanto ele estava perdido, igual o filho mais novo. Se não mais. Sabe por quê? Porque aqui a gente percebe que ele fala um discurso totalmente moralista. Ele segue as leis, ele é um exemplo perante a comunidade. Ele trabalha, ele obedece às ordens do pai. Ele não saiu, ele não fez igual esse seu filho, né, que deu como morto, que desonra para a nossa família. Aí revela o coração dele. Mas o coração dele nunca esteve com o pai. Nunca foi uma atitude de amor. Ele sempre trabalhou porque ele queria conquistar as coisas desse jeito. Sendo correto, tendo uma moral elevada, tendo, né, boa estima perante a comunidade, mas no fundo o seu coração estava tão perdido e tão distante quanto o filho mais novo. E ainda mais, revela o coração materialista dele. Fala, mas por quê? Porque quando o filho mais novo ele retorna e o pai dele recebe e o restitui como filho novamente, o que ele estava dizendo? Meu filho mais novo, você já pegou 1/3 de tudo que eu tinha e gastou, mas eu estou restituindo de novo você, e você tem direito novamente a essa herança, a mais 1/3. E aí mais 1/3 tira de quem? Do mais velho, porque o mais velho tinha direito ao dobro. Então ali, mexeu no bolso, mexeu no orgulho, mexeu naquilo que ele achava que ele estava, né, por cima, achando que era um homem correto, achando que alcançaria a salvação pelas obras, porque eu trabalhei todos esses anos, não desobedeci nenhuma ordem tua, mas o coração estava longe, a motivação estava totalmente distorcida, totalmente errada. E aí ele trata com desprezo o próprio irmão, né? Ele fala, este teu filho. Ele não fala assim, meu irmão, ô meu irmãozinho, né, rebelde. Não, ele fala, este teu filho aí. Além de falar arrogante com o pai, ainda ele fala, este teu filho. E eu gostaria de pensar um pouco nisso, né? Claro que no final, né, não podemos deixar de falar, o pai ele dá uma resposta. E é uma resposta maravilhosa, novamente. Ele fala, meu filho, você está sempre comigo, tudo que tem é teu. E isso é literal, porque ele já tinha dado a herança para os 2 filhos. Né? Tudo que tem é meu, pega aí. Se você quiser pegar o novilho gordo aí, novilho magro, o cabrito, faz o que você quiser. Tudo que é meu é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos. Porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E Jesus ele termina aqui a parábola. Jesus ele não fala se o irmão mais velho entrou, se o irmão mais velho se arrependeu, né? Ah, não, pai, você tem razão. Ele é meu irmão, vou entrar lá na festa, vou celebrar. Ele não fala nada disso. E nós sabemos que tudo que Jesus fala tem um propósito. E o que ele deixa de falar também. Então, com certeza aqui é para a gente ficar com algumas coisas no ar e para pensar em algumas coisas.
E eu gostaria de, então, indo para a conclusão, o filho mais velho, como eu falei, ele se sentia melhor do que os outros. Ele se sentia no direito. Ele achava que ele tinha direito sobre as coisas. E como nós, na introdução eu falei, como nós vimos, Jesus ele estava respondendo aos fariseus e os mestres da lei. E essa resposta que ele traz do filho mais velho é justamente a aplicação para eles. Só que isso, o que tem a ver com a gente? Né? Por quê, né? Por quê? O que tem a ver com a gente? A gente, com certeza, um dia nós já fomos filhos mais novos. Né? Estávamos perdidos e Jesus nos encontrou. Agora o perigo é, será que nós estamos sendo como filhos mais velhos? Será que estamos agindo como o filho mais velho sem perceber? Sabe? Esse é o perigo. Porque às vezes a gente faz tudo certo, mas o nosso coração está longe de Deus. E quando a gente se toca e se percebe, a gente está vivendo uma vida moralmente bonita, seguindo as leis como deveria seguir, servindo ao Senhor, mas a alegria de servir, o entendimento da graça de Deus está longe. Que nós fazemos isso e no fundo a gente quer acumular salvação, tesouros no céu, sendo que a gente não ama o nosso Pai. Claramente aqui o Pai é Deus Pai, o Pai da história. E quantas vezes a gente não se acha melhor do que um pecador? Né? Os mestres da lei, os fariseus, eles estavam se achando melhor do que os pecadores. Por que esse cara senta com os pecadores, come com eles? Sabe? Está se contaminando. Quantas vezes a gente não se acha superior? Quantas vezes a gente não acha que a nossa moral é mais elevada? Sabe? Quantas vezes a gente fica indignado com injustiças? Nossa, é injusto isso. E aí a gente quer pôr a nossa própria justiça. Quantas vezes? Sendo que o único que pode julgar é só o nosso Deus, é só o Pai. Pela bondade, misericórdia, compaixão do Pai, Ele olha para o filho mais novo que se perdeu com os prazeres da vida. E quantas pessoas têm se perdido com os prazeres da vida desse mundo? Né? Ele que quis andar pelo seu próprio caminho, quis fazer o próprio caminho, que correu atrás do vento, correu atrás de ilusões momentâneas. Ele olha para o filho mais novo, ele simplesmente sente compaixão, simplesmente sente amor. Da mesma forma, ele olha para o filho mais velho, estende a mão e pede para ele entrar no banquete, de volta para casa. Do mesmo jeito que ele fez com o filho mais novo. Porque para ele não tem diferença. Ele ama do mesmo jeito, igual. O mais novo perdido e o mais velho perdido. E para finalizar, existe um personagem nessa parábola que não está na parábola. Um personagem, entre aspas, oculto. Né? Sabe quem é? É a pessoa que você deve se perguntar assim: então quem deveria ter ido atrás do filho mais novo? Na ovelha perdida, o pastor foi atrás. Na moeda perdida, a dona da moeda foi atrás. E aqui, quem deveria ter ido? É justamente o irmão mais velho. O irmão mais velho que deveria ter ido atrás do irmão mais novo. Largado tudo e falar: eu não vou deixar esse meu irmão mais novo se perder. Jamais. Porque eu amo ele, meu pai ama ele. Ele está cego, ele não está vendo o que ele está fazendo. Mas não, o irmão mais velho foi atrás. Nada disso. Da mesma forma que o filho deu o pai como morto, o filho mais novo, ele deu o irmão mais novo como morto. Está morto, daí, ó, deixa ele embora.
Deixa ele curtir a vida, deixa ele fazer o que quer. E nos nossos dias, nós estamos sendo irmãos mais velhos, que não vai atrás do irmão mais novo? Será que temos sido irmãos mais novos, que quer viver o prazer da vida? Conquistar o que tem que ser conquistado? Curtir o que tem que curtir? Ao invés de estar na casa do Pai, no banquete, junto à mesa? Eu não sei. Mas é uma reflexão. E voltando, a esse personagem que deveria estar, esse personagem é o próprio Jesus. Ele não precisa estar na parábola, porque é ele mesmo que está contando a parábola. E ali ele está anunciando que fica tranquilo, fiquem tranquilos, porque o irmão mais velho, a atitude que o irmão mais velho deveria ter, pode deixar que eu vou fazer. Deixa comigo. Eu vou morrer na cruz, vou cumprir a obra, eu vou me entregar, porque é o único jeito de todos os filhos perdidos se achegarem ao Pai, é com o meu sacrifício. E ele, o nosso irmão mais velho, o nosso exemplo supremo, nosso irmão supremo, deixou para nós a atitude que nós precisamos ter. Sabe? Do mesmo jeito que o filho mais novo tem oportunidade da salvação, porque ele veio em resgate ao irmão mais novo, do mesmo jeito, os irmãos mais velhos também podem seguir o exemplo dele. E o preço que foi pago foi um preço muito alto, foi altíssimo. É um preço que não tem como nós pagarmos. Não tem como. Então, ao invés da gente querer fazer tudo certo pelas nossas próprias forças, pela nossa própria moral, nós devemos fazer isso por amor. Porque é somente pela graça que nós encontramos a salvação. Não depende de nós. Mas o nosso irmão mais velho já fez todo o trabalho. E ele já nos resgatou. Então vamos refletir por um momento. Nosso Pai de amor, nosso Pai de compaixão, independente se você está com a motivação correta, sabe? Não se identifica com nenhum dos irmãos, glória a Deus pela sua vida, você está no caminho certo, sabe? Mas se está se identificando mais com Cristo do que com os dois, glória a Deus, continue assim, glória a Deus. Mas se você se identificou com o irmão mais velho ou com o irmão mais novo, o Deus Pai, esse Pai, cheio de compaixão, que se levanta, vai em direção a você, estende a mão e fala: vamos entrar para dentro de casa, filho. Vamos entrar no nosso lar, no nosso eterno lar. Vamos cear, vamos comer juntos, vamos celebrar. Porque há salvação. Vamos orar? Senhor, nosso Pai de amor, nós entendemos, Deus, que o Senhor é esse Pai cheio de compaixão, que olha para os teus filhos, que estende a mão, que sai de casa, que vai em nossa direção, ao nosso encontro. Obrigado, Senhor, porque nós não merecemos, Senhor. Por mais que nós tentamos ser bons, pelas nossas próprias forças, tentamos fazer, nós sabemos que é só a Tua graça, Senhor. É só pela Tua graça, que é mais do que suficiente, que é infinita, que nos alcança. Então, Senhor, nos perdoe, Deus, porque muitas vezes temos sido como o irmão mais velho. Estamos junto a Ti. Tudo que o Senhor tem, a gente tem. Mas mesmo assim a gente fica indignado, se sente injustiçado.
Nosso coração se enche de ira, com muitas vezes, Senhor. Sendo que, na verdade, era para a gente estar indo atrás daquele nosso irmão perdido. Sabe, Deus? E às vezes a gente fica trabalhando, querendo obedecer, como se isso fosse uma regra, uma moeda de troca. Sendo que, na verdade, o nosso tempo deveria ser gasto indo atrás do nosso irmão mais novo. Nos perdoa, Senhor. Tem misericórdia de nós. E, Senhor Deus, eu também quero orar por aqueles que se identificaram com o filho mais novo, que já seguiu pelo seu próprio caminho, sabe, que pegou tudo que tem, dons, talentos, tudo que o Senhor deu, e já foi atrás, de correr atrás do vento, daquilo que não importa, dos prazeres momentâneos, daquilo que não vale nada no reino de Deus. Tem misericórdia, Senhor, dessas vidas, Senhor. E quem se identificou, Senhor, da mesma forma, olha de longe, e vai ao encontro, abraça, beija, celebra a volta. Dá uma festa, porque estava morto e agora está vivo. Obrigado, Senhor, porque o teu sacrifício faz exatamente isso. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. E pela morte de cruz, pelo teu sacrifício, hoje nós temos vida e vida eterna. Ansiamos estar contigo no eterno lar. Mas enquanto estamos aqui, Deus nos dá propósito. Enche o nosso coração de compaixão por aqueles que estão perdidos. Tanto aqui, dentro da comunidade como fora. Aqueles que precisam, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós não somos mais órfãos, nós fomos adotados e nós somos teus filhos amados. Te agradecemos, te louvamos, Deus, te damos toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Agora, momento da ceia. É esquisito, né? Você dá a mensagem, depois já entra na ceia, assim. Pessoal de casa, se quiser se preparar, se já está preparado, ok, beleza. Mas se quiser se preparar, vamos lá. Vou pedir para alguém distribuir. Alguém se voluntaria? Nesse momento, nós convidamos aqueles que, mesmo não sendo membros da Igreja do Bosque, mas que já se batizaram, professam a fé em Jesus Cristo e mesmo pertencendo a outra igreja, você pode participar desse momento de ceia conosco. Tá? Nós não recomendamos que aqueles que ainda não foram batizados participem da ceia. E gostaria de ler aqui 1 Coríntios 11, 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Nesse momento, então, vamos ter um momento mesmo com Deus. Peça para Deus sondar o teu coração, se examine,
Se tem algo que precisa ser consertado, precisa ser conversado com Deus, né? Precisa de arrependimento ou precisa de conserto com alguém, esse é o momento. Esse é o momento. Amém. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças a Deus, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Vamos comer o pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, nosso Senhor, nosso Deus, nós ansiamos a tua volta, Jesus. Ansiamos a tua volta. Queremos estar contigo, Deus. Mas, Deus, nesse dia, lembrando, Senhor, celebrando esta ceia, queremos colocar os nossos corações em tuas mãos. Transforma-nos, Senhor. Faz nós mais parecidos contigo. Nos ensina. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Amém.